Vamos resolver os exercícios 1, 2 e 3 do grupo 5 do exame da época especial de 2019. A água, H2O, é um líquido à pressão de uma atmosfera e a 25 graus Celsius. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, o sulfureto de hidrogênio, H2S, é um gás. 1.1. As moléculas de H2O e de H2S têm ou não têm o mesmo número de elétrons de valência ligantes, apresentando ou não apresentando a mesma geometria. Portanto, nós aqui estamos a comparar a molécula de água com a molécula de sulfureto de hidrogênio. Ambas as moléculas são triatómicas, têm 3 átomos. 2 dos átomos das moléculas são os mesmos, são os de hidrogênio. O terceiro átomo, o átomo central, é diferente. Na molécula de água é o átomo de oxigênio, na molécula de sulfureto de hidrogênio é o átomo de enxofre. Mas o oxigênio e o enxofre são elementos que pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, pertencem ao grupo 16, o que significa que têm o mesmo número de elétrons de valência, têm 6 elétrons de valência. Isto vai fazer com que a geometria da molécula de água e da molécula de sulfureto de hidrogênio seja a mesma. Portanto, vamos ter uma geometria angular tanto para a molécula de sulfureto de hidrogênio como para a molécula de água, porque temos moléculas triatómicas e à volta do átomo central temos aqui elétrons não ligantes, o que faz com que estas duas moléculas tenham geometria angular. Ora, o número de elétrons de valência não ligantes à volta do átomo central é o mesmo nas duas moléculas, tal como o número de elétrons ligantes nas duas moléculas é o mesmo. Nós, na molécula de água, temos 4 elétrons de valência ligantes. 1, 2, 3, 4. Tal como na molécula de sulfureto de hidrogênio, também temos 4 elétrons de valência ligantes. 1, 2, 3, 4. E a geometria é a mesma no caso das duas moléculas. A geometria é geometria angular. Portanto, a resposta correta tinha que ser que as moléculas de H2O e de H2S têm o mesmo número de elétrons de valência ligantes e apresentam a mesma geometria. Portanto, tinha que ser a opção D. Vamos passar para 1.2. As ligações que se estabelecem entre moléculas de H2S resultam predominantemente de forças de Van der Waals ou ligações de hidrogênio, sendo mais fortes ou mais fracas do que as ligações que se estabelecem entre moléculas de água. Ora, então nós sabemos que, olhando aqui para a molécula de sulfureto de hidrogênio, esta molécula é uma molécula polar, o que significa que o tipo de ligações intermoleculares que se vão estabelecer entre moléculas de sulfureto de hidrogênio vão ser forças de Van der Waals do tipo dipolo permanente. Portanto, porque é entre uma molécula polar com outra molécula polar. Enquanto que entre as moléculas de água, como as moléculas de água têm aqui a presença de oxigênio ligado a hidrogênio, elas vão conseguir estabelecer ligações de hidrogênio entre as moléculas. E nós sabemos que as ligações de hidrogênio, os pontos de hidrogênio, são o tipo de ligações intermoleculares mais fortes. São ainda mais fortes do que as ligações de Van der Waals dipolo permanente. O que significa que a opção correta tinha que ser: as ligações que se estabelecem entre as moléculas de H2S resultam predominantemente de forças de Van der Waals. Não podia ser ligações de hidrogênio, porque para se estabelecerem ligações de hidrogênio tínhamos que ter numa molécula oxigênio ou flúor
ao nitrogênio ligada a hidrogênio, para se poderem estabelecer ligações de hidrogênio como se estabelecem na água, e como nós na molécula de sulfureto de hidrogênio temos enxofre ligado a hidrogênio, portanto não consegue estabelecer ligações de hidrogênio. Então tinha que ser ligações de Van der Waals, sendo mais fracas do que as ligações que estabelecem entre as moléculas de água, que são ligações de hidrogênio. Portanto, a opção correta tinha que ser a opção B. Vamos passar para a questão 2. Em qual das seguintes reações a água se comporta como um ácido Bronsted-Lowry? Nós sabemos que um ácido Bronsted-Lowry é uma espécie química que cede prótons, que cede H+ a outra espécie química. Então vamos lá ver em cada uma destas reações, destes equilíbrios químicos, onde é que a água cede um próton a outra espécie química, perde um H+. Então vamos lá identificar aqui, no equilíbrio químico A água é um produto da reação, aqui está ela, e vamos lá ver, podemos ver que quando a água passa de produto da reação para reagente, ela transforma-se em OH-, o que significa que esta molécula de água, para se poder transformar em OH-, significa que do O cedeu um próton ao íon sulfureto, a S2-. E, portanto, como a molécula de água cedeu um H+ a este íon sulfureto, tendo-se transformado em OH-, significa que realmente aqui a água comportou-se como um ácido Bronsted-Lowry, neste equilíbrio químico. Portanto, aqui ela comporta-se como ácido. Vamos ver nos outros. No equilíbrio B, a água aparece aqui, um reagente deste equilíbrio, e nós podemos ver que de reagente para produto da reação, a água transformou-se no íon H3O+, o que significa que para a água se ter transformado no íon H3O+, a água recebeu um H+ deste íon, de HS-. Portanto, como a água recebeu um próton, recebeu um H+, neste equilíbrio químico, ela comportou-se como uma base de Bronsted-Lowry, não como um ácido. Tal como no equilíbrio químico C, aconteceu o mesmo. A água recebeu um H+, um próton de H2S, tendo-se transformado em H3O+, e, portanto, a água comportou-se como uma base de Bronsted-Lowry. No equilíbrio D, a água é um produto da reação e nós podemos ver que, de produto da reação no sentido inverso para reagente, o que aconteceu à água foi que ela recebeu um H+. Portanto, a água recebeu um próton de H2S e transformou-se em H3O+, o que significa que aqui a água também se comportou como uma base Bronsted-Lowry. Portanto, só no equilíbrio A é que a água se comporta como um ácido de Bronsted-Lowry. Vamos passar para o exercício 3. A dureza é um parâmetro condicional à utilização de uma água e que está relacionado com a concentração de determinados íons, entre os quais o íon cálcio. A adição de uma solução aquosa de sulfato de sódio a uma água contendo íons cálcio não altera significativamente a dureza dessa água. No entanto, nas mesmas condições de pressão de temperatura, a adição de uma solução aquosa de carbonato de sódio à mesma água provoca uma diminuição da sua dureza. Conclua qual dos sais, sulfato de cálcio ou carbonato de cálcio, será menos solúvel em água a uma mesma temperatura. Então, o que é que nós fizemos neste exercício? Tínhamos uma água que estava dissolvidos íons cálcio, Ca2+, nessa água, e nós sabemos que quanto maior for a quantidade de íons cálcio numa água, mais dura é essa água, maior é a dureza dessa água. Portanto, e essa água que continha íons cálcio dissolveu-se sulfato de sódio, o íon sulfato de sódio, e o sal sulfato de sódio. E como o sal contém o íon sódio, isto é um sal muito solúvel, ou seja, ele vai dissociar-se completamente na solução, na água, e originar íons sódio e íons sulfato.
Nessa água nós temos íons cálcio dissolvido e o que podia acontecer era que os íons cálcio que estavam dissolvidos na água iriam reagir com os íons sulfato e precipitar sob a forma de sulfato de cálcio. Mas dizem-nos que a adição de sulfato de sódio não altera significativamente a dureza da água, o que significava que se a quantidade de sulfato de cálcio que se tinha formado fosse significativa, a dureza da água iria diminuir, porque a formação de sulfato de cálcio iria fazer diminuir a concentração, a quantidade de íons cálcio na solução, na água. E como nos dizem que a adição do sulfato de sódio não altera significativamente a dureza da água, significa que este equilíbrio está muito deslocado no sentido inverso, ou seja, no sentido de formação de reagentes. A quantidade de reagentes deste equilíbrio químico é muito maior do que a quantidade de produtos da reação. E realmente o sulfato de cálcio, por causa da presença aqui deste íon sulfato, é um sal muito solúvel, portanto tem muito pouca tendência para precipitar. Mas também nos dizem que quando se adicionou carbonato de sódio, e novamente, por causa da presença do íon sódio, este sal é muito solúvel e, portanto, vai estar dissociado nos seus íons na água. E este íon carbonato pode reagir com os íons cálcio e originar a precipitação do sal carbonato de cálcio. E agora já nos dizem no enunciado do problema que, quando se adicionou carbonato de sódio, a dureza da água já diminuiu. E isto aconteceu porquê? Porque a quantidade de íons cálcio, a concentração de íons cálcio na água diminuiu porque reagiram com o íon carbonato resultante da dissociação do carbonato de sódio e precipitaram sob a forma de carbonato de cálcio, tendo assim diminuído a dureza da água por causa da diminuição dos íons cálcio em solução. Então podemos dizer que este equilíbrio químico está muito deslocado no sentido direto, ou seja, existe uma maior quantidade de produtos da reação do que reagentes. E isto acontece porque este sal carbonato de cálcio é um sal pouco solúvel e é um sal muito menos solúvel do que o sal sulfato de cálcio, que era o que nós tínhamos que concluir. Conclua qual dos sais, sulfato de cálcio ou carbonato de cálcio, será menos solúvel em água. Vai ser o carbonato de cálcio que vai ser menos solúvel em água. Vamos então fazer aqui uma explicação. Temos de dizer que, como a dureza da água não se alterou significativamente quando se adicionou sulfato de sódio, significa que a quantidade de sulfato de cálcio, assim, resultante da reação entre os íons sulfato provenientes da dissociação do sulfato de sódio e os íons cálcio, significa a quantidade então de sulfato de cálcio que precipitou
não foi significativa. Sendo este sal muito solúvel. Pelo contrário, quando se adicionou carbonato de cálcio, carbonato de sódio, à água, a dureza da água diminuiu. O que significa que a precipitação de carbonato de cálcio resultante da reação entre os íons carbonato da dissociação do carbonato de sódio e os íons cálcio. Portanto, a precipitação de carbonato de cálcio já foi significativa, causando uma diminuição de Ca2+ na água. Ponto final. Podemos então concluir que o sal carbonato de cálcio é menos solúvel que o sal sulfato de cálcio a uma mesma temperatura.